Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 25 de agosto de 2011. Bom, gente, tivemos aí mais um pregão bastante difícil, com reversão no meio do movimento. Tivemos aí várias operações dando errado, várias operações estopando ao longo do dia. E mais uma vez o que nos salva é o gerenciamento de risco, certo? Então é o segundo dia consecutivo que isso acontece, em que a gente consegue bons resultados, a gente consegue boas operações, justamente em função do nosso gerenciamento de risco. É isso que está fazendo toda a diferença do mundo aqui para nós no mercado, tá certo? O que tem acontecido, pessoal, nossa bolsa está muito volátil, a gente ainda não conseguiu descobrir se quer subir ou se quer cair, tá certo? Então a gente acaba ficando aí mais ou menos no meio do caminho e acaba não tendo muita direção, muita consistência nos movimentos que o mercado desenvolve. Tá? Então tivemos aí hoje uma queda consistente, perdemos mínima em relação a ontem, o mercado americano também cedendo muito forte, só que a gente já está desenhando aí uma espécie de zona de consolidação novamente, e isso não é lá muito bom, tá certo? Então vamos ver como é que a tendência vai se desenvolver nos próximos dias, como é que o mercado vai reagir, e a gente agora tem que aguardar mais uma vez uma definição, porque está tudo enrolado novamente, tá certo? Vamos ver como foi então. Vocês veem aqui na minha tela, Ibovespa, período diário. E como eu disse para vocês, temos aqui então um dia em que o mercado cedeu, tivemos reversão, o mercado chegou a operar em alta no começo, deixou aqui um belo invertido nos 15 minutos, depois confirmou, fez máxima, fez nova máxima, a princípio tudo dizia que era para cima, e aqui vale a gente ressaltar como é importante a gente aguardar os rompimentos das máximas dos dias anteriores. Tá? Então observem aqui que a gente, apesar de desenhar esse movimento de alta no começo, nós não havíamos rompido ainda a máxima do dia anterior. Perdão. E isso, por si só, já nos indicava que o mercado estava consolidado e que a gente não deveria acreditar em qualquer movimento, tá certo? Então isso é bastante complicado no mercado, uma vez que a gente atravessa esses momentos de consolidação e a gente pode identificar facilmente através dessa técnica de você utilizar as máximas e mínimas anteriores. Então observem aqui que na abertura foi bastante enrolado, a gente foi tomar alguma direção mesmo no mercado aqui a partir aí do candle das 11h30 da manhã. Tá? Então ficamos aí 1h30 trabalhando mais ou menos sem tendência, mais ou menos sem direção, para daí sim a gente conseguir um rompimento de mínima aqui, mas depois disso também não fizemos mais nada, consolidamos o restante do pregão. Tá? Então, mais uma vez, um dia muito difícil. Fechamos o dia aí com uma queda de 1,57%, mas foi um dia bastante difícil, muitas operações estopadas, o mercado acabou complicando toda a nossa vida aí. Tá? Então, alguns destaques que eu vou mostrar para vocês depois, logo após a nossa análise aqui do Dow Jones, também um dia muito complicado, um dia muito difícil, a gente engolfou o que no anterior, então observem que nós fizemos máxima em relação ao dia anterior e depois fomos lá fazer a mínima, mesmo que por um pouquinho, e voltamos já no que no seguinte, tá? Então vocês podem verificar que também na abertura a gente chegou a estourar para cima, lá fora fazendo máxima em relação ao dia anterior, enfim, confirmando essa tendência, esse início de tendência de alta, essa força inicial, e depois o mercado acabou cedendo forte, também até ali às 11h30 mais ou menos, e depois consolidou o restante do pregão, chegou a perder mínima do dia anterior no último candle, voltou na sequência, então deixou um candle bem complicado aí no dia o mercado americano, fechou em queda aí de 1,5%, o que para lá é bastante coisa, certo? Mas enfim, ambos os mercados, tanto aqui quanto lá, não definiram uma direção, e a gente pode aqui sim já estar marcando uma zona de consolidação. Tá? Então vocês podem observar aqui, chegou a romper num dia, voltou, e o mercado está dentro deste limite aqui, mais ou menos aqui desde lá no dia 18. Como eu disse, chegou a romper e já voltou, e não conseguimos mais sair disso aqui. Tá? Então já está começando a ficar
consolidado, já está começando a ficar enrolado. E vamos ver se a gente consegue algum tipo de definição aí para os próximos dias. Acreditamos que amanhã talvez a gente consiga, com algumas notícias que tem para sair, a gente consiga ter uma definição, ter um movimento um pouco mais claro. Tá? Tivemos como destaque hoje GGBR4, a Gerdau. Então vocês podem observar ela aqui também. A gente chegou a romper essa máxima anterior, aqui nos 13,75. Já na sequência ela voltou. Tá? Então também um rompimento, mais um rompimento complicado. Perdão. Vocês estão vendo aqui no diário. Ontem ela chegou a romper, mais um rompimento complicado e já voltou, tá certo? E hoje nós tivemos aí mais um movimento de queda nela, indicando aí uma possível falha de topo. Tá? Então essa é a Gerdau, GGBR4. Estamos com uma possível falha de topo. Se isso acontecer, o alvo é aqui os 12,15, que é a linha média. Depois teríamos lá o fundo anterior. Então o mercado pode estar desenhando essa figura que vocês podem visualizar claramente aqui na Gerdau. Tem vários ativos aí que podem estar formando isso de uma forma não tão clara, como vocês podem ver aqui na Petrobras. Tá? Então também uma possível falha de topo, com rompimento de linha média, alvo aqui em 19,51, com objetivo lá em 18,37. A Vale também na mesma condição, a CSN também na mesma condição. Então o mercado pode estar desenhando mais ou menos essa falha de topo. No nosso Ibovespa está um pouco mais complicado para ver. Eu disse, parece uma grande consolidação aqui já, mas tem alguns ativos se desenvolvendo. Tá? Tivemos no dia aqui hoje algumas operações interessantes. O pessoal vendeu aqui a CSN, tá certo? Quando ela perdeu a mínima do dia. Foi uma venda, uma apostinha, como a gente costuma chamar. Acabou não desenvolvendo muito, deu certo, mas não desenvolveu tanto assim. O pessoal vendeu quando perdeu aqui o 14,70. Ela chegou a vir aqui no 14,50, 14,46, só que muito difícil segurar. Acabou não desenvolvendo mais depois disso, depois que perdeu a mínima já voltou na sequência e voltou forte, então acabou não rendendo muito também a operação. Tivemos também aqui uma operação na Gol, também vocês podem ver a Gol aqui voltando, deixando invertido aqui nas médias. Identificamos esse movimento da Gol, foi possível a identificação, no momento em que ela rompeu a máxima e voltou, quando ela começou a perder essas mínimas aqui, o mercado lá fora estava cedendo, o mercado aqui também estava cedendo, e como ela teve uma alta muito forte aí nos últimos 2 dias, observe que ela veio aqui dos R$10 e foi até lá nos 11,58, subiu 15% aí, a gente já identificou que poderia acontecer uma reversão e fizemos a primeira venda nela quando ela montou aqui o primeiro pivô nos 5 minutos. Tá? Então, exatamente aqui neste momento, quando ela perdeu aqui esses 11,32, a gente fez a primeira venda nela, tivemos que estopar a posição logo na sequência, porque ela rompeu e já voltou, tá certo? Então, voltamos para os 15 minutos. Depois disso, ela perdeu aqui a mínima do dia, nos 11,20. O pessoal fez novamente uma venda nela e acabou estopando de novo, tá certo? Então, ela foi e voltou mais uma vez. Então, foi um dia muito difícil, gente, extrema volatilidade. E depois, mais uma vez, quando ela perdeu aqui esses 11 e 14, aqui pelo horário do almoço, o pessoal fez mais uma vez uma venda nela e daí deu certo. Tá? Então daí deu para tirar uma posição interessante nela. Saiu quando ela rompeu aqui esses R$11, deu mais de 1%, e no final montamos mais uma posição no ativo. Quando ela rompeu aqui essa mínima, 11,85, conseguimos zerar metade aqui pelo 77, 78. Estou marcado aqui no 77. Também aí deu aproximadamente 8 centavos, então também é quase 1%, 0,7, 0,8% pelo preço do ativo. E na sequência estopamos a posição aqui pelo mesmo preço que compramos, no 85, fechando com lucro ainda na posição. Tá? Então aqui montamos pequenas apostas, o ativo ainda não estava uma tendência clara, e aqui já estava em tendência, então conseguimos algumas operações um pouco maiores, o que deu para fechar o dia no 0 a 0 aí, ou até levemente positivo, tá, gente? Então foi muito complicado, o dia foi muito difícil, não dá para dizer que foi um dia tranquilo, mas conseguimos nos sair bem, graças ao nosso gerenciamento de risco. Mais uma vez
acaba salvando o dia aí sempre, tá? Tome muito cuidado nos próximos dias com relação à consolidação que o mercado parece estar desenvolvendo. Vamos sempre ter cautela e observem como é importante duas questões: observar o rompimento das máximas e mínimas anteriores e também observar um correto gerenciamento de risco, porque várias vezes a gente foi salvo aqui por esse gerenciamento e acabamos, um dia que tinha tudo para ser um dia ruim, acabou sendo um dia ou no 0 a 0 ou um dia até positivo em função do gerenciamento de risco que a gente fez, certo? Um grande abraço, um excelente descanso e até amanhã às 9h20 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.